Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da calculadora financeira, desta vez estudando as taxas de juros. Como a gente sabe, existem três tipos de taxas de juros, né? Quando a gente estuda a matemática financeira. Nós temos a taxa de juro efetiva, nós temos a taxa de juro nominal e nós temos a taxa de juro equivalente. E aí, a taxa de juro efetiva é exatamente aquela em que o período de capitalização coincide com o período em que ela aparece. Por exemplo, se você tem uma taxa que é ao mês, ela é capitalizada mensalmente. Ou seja, o que é uma taxa efetiva? Que também é chamada de taxa proporcional, né? Aquela taxa de juro em que sua unidade referencial coincide com o tempo de capitalização, tá certo? Só relembrando que é taxa nominal. A taxa nominal já vai ser diferente, né? Só indo para passando aqui um pouquinho. A taxa nominal já vai ser um pouco diferente. A taxa nominal, o período de capitalização não coincide com a unidade de tempo, né? Assim, então, se eu tenho, por exemplo, uma taxa 12% ao ano, aqui já tem a capitalização já é diferente, né? A capitalização é mensal. E a taxa equivalente é aquela taxa, né? Exatamente utilizada nos juros compostos, né? Porque o juro simples eu posso muito bem converter. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de 24% ao ano e o tempo da questão está em mês, então se eu quiser transformar essa taxa que está ao ano para mês, em juros simples, basta eu dividir por 12, né? Então, se eu pegar 24% e dividir por 12, aqui vai dar 2% ao mês, né? Assim? Então, para juros simples, para taxa efetiva, taxa proporcional, a gente pode fazer essa conversão. Para juro composto, não, né? Para juro composto, a gente tem que fazer aquela fórmula, né? Para taxa equivalente, que é 1 mais a taxa maior igual a 1 mais a taxa menor elevada a t. Ou, né? Eu mostrei para vocês outro jeito de fazer essa taxa equivalente, que é a fórmula, né? A taxa que eu quero, né? É igual a 1 mais i, né? 1 mais i elevado à taxa que eu quero, dividido pela taxa que eu tenho, né? Menos 1. Então, a gente pode fazer a taxa equivalente de duas formas, tá certo? Para calcular a taxa nominal, aliás, a taxa efetiva, é só fazer as divisões, né? Como vocês aprenderam. Agora, para fazer a taxa equivalente, a gente vai utilizar esse programa aqui, ó, que eu até postei uma videoaula de outro professor, né, ensinando a fazer. Então, basicamente vocês vão seguir esses comandos, né? Eu vou fazer aqui junto com vocês, só para não ficar dúvidas, tá bom? Então, vocês vão seguindo esses comandos aqui que estão aparecendo. E na frente, você tem um indicativo do visor. Então, por exemplo, a gente vai começar apertando a tecla FPR. Então, F, e aqui a gente tem a tecla PR, né? Então, FPR. Veja que apareceu 00 traço no visor. Agora eu vou apertar a tecla FPRGN, né? FProgram. Então, FProgram ainda está aparecendo 00. Agora eu vou digitar 1, né? 1. Veja que apareceu 01 em 1, né? Agora eu vou apertar RCL, então RCL e veja que está aparecendo, né? No visor 2, 45, 12. Agora eu vou apertar o sinal de porcentagem, né? Deu 3,25. Pedro, o que é isso? Não, por enquanto a gente não vai se preocupar, né? Só seguir os passos. Então aqui mais, né? Mais, está dando 4,40. Agora x barra y, né? Deu 5,34. Então, você vai seguindo, olhando se está aparecendo
esses números, é porque está indo certo. Agora RCLN deu 6,4511. Agora o botão de dividido, né, deu 7,10. Agora o botão de y elevado a x, 8,21, correto. Agora 1, né, apareceu 9,1. Aí menos, apareceu 10,30, ok. Agora EX, esse botão aqui, apareceu 11,26. Agora o botão de 2, né? Apareceu 2,12. Agora vezes, apareceu 3,20, tá certo? Agora G, né? Esse G azul. Aí GTO, que é essa tecla aqui, ó, azulzinha, GTO. E aperta o 0 duas vezes. 0, 0. Veja que apareceu esses números, ó. 14, ó, 14, 43, 33, 00, tá certo. E por último, RPR. Pronto. Aí que é só para a gente testar, para saber como é que a gente vai utilizar, né, esse programa na HP. Então, por exemplo, eu quero transformar uma taxa que está 24% ao ano. Eu vou fazer aqui três exemplos. Letra A. Eu tenho uma taxa que está ao ano. Eu quero transformar em mês. Depois, eu quero transformar para dia. Depois, eu vou transformar ela para trimestre. Aí, o exemplo B. Eu tenho uma taxa que está, vamos dizer que 4% ao dia, né? Aí, eu vou transformar ela para mês, para semestre e para ano. Vamos fazer aqui essas conversões, né? Lembre que a gente vai utilizar da seguinte forma. Como é que a gente vai fazer no programa? Sempre vocês vão digitar a taxa dada. Vocês vão pegar a taxa dada. Vocês vão pegar o número, né? O número da taxa dada e apertar a tecla I. Depois, vocês vão pegar o tempo que a taxa está e transformar em dia. Então, você pega o tempo que a taxa se encontra e transforma em dia. E depois aperta a tecla I. Então, primeiro você vai apertar o número da taxa dada, né? Apertar a tecla I. Depois você vai pegar o tempo que a taxa se encontra e aperta a tecla N. Depois você vai pegar o tempo da taxa que você quer. Em dia, né? E apertar a tecla R/S. Então, a gente vai fazer esse passo a passo. Então, por exemplo, aqui calculando os 24% ao ano. Vamos transformar em mês, né? Os 24% ao ano em mês. Então, vamos lá. O 24, então, você vai pegar o 24, né? E vai apertar a tecla I. Depois, a gente vai pegar o tempo que a taxa se encontra. Nesse caso aqui, ao ano. Então, um ano tem 360 dias, né? 360 dias, um ano financeiro. Então, você vai pegar 360 e apertar o botão de N. Agora, você vai colocar o tempo da taxa que você quer. No caso aqui, eu não quero mês, só que um mês tem 30 dias. Então, você pega o tempo que você quer em dia. Então, você quer ao mês, então 30, né? 30, e aperta a tecla R/S. Então, ele já vai dar aqui em porcentagem. Então, aqui vai dar uma taxa de 1,81%, né, ao mês.
Vamos transformar agora para dia. Então, aqui, eu tenho a taxa 24% ao ano. Então, 24, né? O I. Tal ano, então 360. 360, aperta o botão de N. Assim. Aí eu quero transformar para dia. Aí dia não já está em 1, né? Então é só apertar um dia, né? Porque é um dia, né? Então a unidade é dia, então aperta 1 e a tecla R/S. Aí que vai dar 0,06% ao dia. Agora vamos para trimestre. Como é que faz para trimestre? Então vamos limpar aqui. Do mesmo jeito, 24%, né? 24 e... lembrando que vocês já podem colocar direto, viu? Conforme a porcentagem. Não precisa dividir por 100, não. De que aparecer a porcentagem, você já coloca aqui. 24%, você coloca 24 e o I. Ao ano, então, 360. Aperta o botão de N. Depois, a taxa que você quer, né? Ao trimestre. Então, um trimestre tem 90 dias, né? Assim, então, 90 R/S. Aí vai dar a taxa, no caso aqui, 5,53% ao trimestre, né? Agora vamos só resolver esses outros. No caso aqui, 4% ao dia em mês. Como é que faz? Então vamos lá. 4, né? Então, do jeito que aparecer a porcentagem, você já coloca 4 e tal dia, né? Então, se tal dia, basta você colocar 1, né? Porque o 1 representando a questão do dia. Então, 1 aí N, né? Porque é o tempo da taxa em relação à unidade de tempo, né? Em dia. Então, 1N. Aí você quer transformar em mês. Então, um mês tem 30 dias. Então, 30 R/S. No caso aqui, dá 224,34%, né? Ao mês. Então, 4%, né? Agora, ao semestre. Então, 4, né? 4 e... Aí, vamos lá. Um semestre, tal dia, né? Esse 4% tal dia. Então, 1, né? Sempre que for dia, você coloca 1. Então, dia 1, N. Aí, vamos lá. Semestre. Um semestre tem 180 dias, né? Assim, então, 180 R/S. Então, aqui já vai dar uma taxa, né, de 116 mil, é isso mesmo, 116.312,89%, tá certo? Isso aqui é em por cento ao semestre, né? Agora vamos fazer ao ano, né? Porque eu peguei uma taxa bem pequena, né? 4% é uma taxa bem pequena. Aí, 4% ao dia, né? Aí, vamos agora para ano. Então, 4 e... Aí, 1, né? Porque tá o dia, N. Sempre que for o dia, coloca 1. E ano, no caso, 360, ano 360, R/S. Vai dar um número estrambólico, né? 135 mil, aliás, 135 milhões 519.511,37%, né? Não vou nem copiar esse número, mas está aí. Então, gente, é basicamente isso, para taxas equivalentes. E aí, lá na nossa apostila, a gente tem alguns exemplos, tá bom? A gente vai só seguir aqui, mas ele já traz. Então, por exemplo, o exemplo 1 diz assim: determinar os montantes acumulados no final de 4 anos. Então, você tem um N aqui de 4 anos. O principal aqui é R$100, né? Então, o PV aqui é R$100. Com as seguintes taxas de juros. No caso aqui, ele diz que é juros simples, mas ele tratou como se fosse... ele tratou isso aqui como se fosse juro composto, né? Porque ele utilizou as taxas de IPV.
Então, aqui, vamos lá. O tempo aqui está em anos, então 4 anos. Como aqui está 4 anos e a taxa está 1 ano, aqui não precisaria nem você fazer nada, né? Ele deu um exemplo aqui, mas bastaria a gente multiplicar, né? Porque aqui, ó, bastaria você fazer essa sequência. No caso aqui, ó, você pegar o 100, né? Porque no caso ele quer um montante, né? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro o juro, que seria que o juro não é CIT, né? J igual a CIT. Então, capital vezes a taxa, que é 12%, então 0,12, vezes o tempo, né? Que é 4 anos. Então, a taxa está ao ano, o tempo está ao ano, então é só a gente multiplicar, aí a gente acha a questão do juro, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer, né? No caso, lá na calculadora, 100, né? 100, Enter. Eu estou fazendo aqui de outro jeito, mas vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. No caso aqui, 0,12 vezes, depois 4 vezes. E por último, a gente tem que somar, né? Aí vai dar o valor do juro, aí para eu achar o valor do montante que ele quer, então é só somar com 100. Então, 100 mais. Então, veja que eu estou multiplicando 100 vezes 12 vezes 4 e depois somando com 100. Aqui é para dar 148, né? Que foi exatamente a resposta que ele deu aqui na apostila. Mas vamos lá. 100. Sempre que for juros simples, eu acho mais fácil fazer por multiplicação. Então, Enter, 0,12, aí vezes 4 vezes, né? Aí 100 mais. Aí deu o 148, né? Que é exatamente o valor que ele deu. Ele fez aqui de outro jeito, mas fica meio que errado, né? Porque você não pode utilizar essas teclas de PV e de FV para juros simples. No caso aqui, ao semestre, 6% ao semestre, que seria o segundo exemplo. Então, você tem a taxa 6% ao semestre. O N aqui é 4 anos. E o PV aqui é 100, né? Seria o capital, né? Então, vamos lá. A gente, como é semestre, a gente pode muito bem converter esse tempo aqui para semestre, né? Assim, e aí já fica tudo na unidade da taxa. Então, por exemplo, 4 anos, 1 ano é a mesma coisa que 2 semestres, né? Assim, então, 4 anos tem 8 semestres. Né? Assim, porque cada ano tem 2 semestres, então é só a gente multiplicar por 2, né? Então tem 8 semestres, então é só a gente multiplicar para achar o juro. No caso, a gente vai pegar 100, dar um Enter, né? A gente vai multiplicar, né? O juro, lembrando, J igual a CIT, né? Então o J aqui vai ser igual a 100 vezes 0,06 vezes 8, né? Assim, que é o total. Então, sem Enter, né? Aí vamos pegar 0,06 vezes, depois a gente vai multiplicar por 8 vezes, depois a gente vai somar, né? Com capital para poder achar o montante. Aí vamos lá. No caso aqui, 100, Enter, aí 0,06 vezes, aí 8 vezes, depois a gente vai somar, né? Somar com o 100 mais. Então, deu 148, né? Vamos ver se deu isso daqui. Então, 148. Exatamente o valor que ele deu aqui, né? Aí vamos só resolver a letra C. A letra C é 1% ao mês. Então, a gente tem o I aqui, ó. 1% ao mês. Eu coloquei, né? Mas é 1%. 1% ao mês. O N aqui é 4 anos.
e o PV aqui é 100. Então, aqui, ó, 4 anos, cada ano tem 12 meses. Então, é só a gente multiplicar esse 4 aqui por 12. Então, a gente vai só multiplicar, né, lá na calculadora. Se eu não souber, né, quanto é 4 vezes 12, a gente pode fazer essa multiplicação lá, ó. Fazer o 4, né, 4, enter, aí 12, né, 12 vezes, aí eu vou ter o total de meses, né, assim, aí depois eu vou multiplicar pela taxa. Então, 0,01, né, que é o porcento, né, depois vezes, depois eu vou multiplicar pelo capital, então 100 vezes, e depois vou somar, né, para a gente ter um montante. Então, 100 mais. Lembrando que quando eu faço a multiplicação aqui, até aqui eu estou achando o valor do juro, né, assim, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu estou só achando o juro. Lembrando que o montante é igual ao capital mais o juro. Então, eu pegar o valor do juro que eu obtive na multiplicação e depois eu somo com o mesmo valor do capital para poder achar o montante. Então, aqui, ó, fazendo esse passo a passo, a gente vai chegar, né, no resultado. Então, vamos lá. Sempre limpa a calculadora, então, FCLX, aí vamos lá. 4, enter, 12 vezes, aí 0,01 vezes, depois 100 vezes, depois 100, né, mais o capital. Então, cheguei no mesmo resultado, né, o 148. Então, aqui, sempre que vocês tiverem, no caso aqui, juros simples, né, juros simples, você pode obter essas taxas proporcionais, né, dividir, multiplicar. Nesse caso, sempre que isso acontecer, é melhor converter o tempo, né, e multiplicar, mas você também pode dividir a taxa. Então, por exemplo, se aqui está 12% ao ano, você pode, se você quiser transformar em mês, né, você pode muito bem dividir isso aqui por 12. Então, 12% dividido por 12 dá 1% ao mês. Ou se você quer transformar essa taxa ao semestre, então, no ano tem 2 semestres, então é só dividir 12 por 2, que daria o 6, né? Vocês vejam que deu sempre, nos 3 exemplos, deu o mesmo valor de 148, porque essas 3 taxas, elas são proporcionais. 12% ao ano é a mesma coisa que 6% ao semestre, que é a mesma coisa de 1% ao mês. Tá bom? Aí vamos lá para a taxa, a última taxa, né? A taxa nominal. Quando for taxa nominal, basta você fazer a divisão para efetiva, né? Então, 12% ao ano, capitalizados mensalmente. Então, você pega o 12, né? Que está ao ano. Como é mensalmente, então você vai ter que dividir por quanto? Aí você lembra, no ano tem 12 meses. Então, você vai dividir o 12 por 12, né? Então, 12% por 12 meses, né? Vai dar 1% ao mês. Aí, 24% ao ano capitalizado semestralmente. Aí, você vai dividir, no caso, você vai pensar, vai ter que dividir, né? No caso aqui, no ano tem 2 semestres, né? No ano tem 2 semestres, então você vai ter que dividir por 2. Então, 24 por 2 vai dar 12% ao semestre. 10% ao ano capitalizados trimestralmente. Então, você pensa, no ano tem quantos trimestres? No ano tem 4 trimestres, né? Então, você vai dividir 10 por 4, né? Que vai dar 2,5 trimestres. Aí, ao dia, né? 18% ao ano capitalizados diariamente. Então, no ano tem 360 dias. Então, você divide 18% por 360, vai dar 0,05% ao dia. Né? Então, aí, ele traz aqui um exemplo, né? Determinar as taxas efetivas anuais, que são equivalentes à taxa nominal de 9% ao ano com os seguintes períodos de capitalização, mensal e trimestral. Então, aqui você tem uma taxa nominal de 9% ao ano, 9% ao ano, aí com os seguintes períodos de capitalização. A letra A é 9% ao ano,
ao ano, porque ao mês, né? No caso aqui, ao ano, só que é 9% ao ano na letra A, com capitalização mensal. Então, basta a gente dividir isso aqui por 12, né? O 9 por 12, né? Aí vai dar aqui, se a gente for dividir, vai dar exatamente o 0,75, né? Já o outro, que é o trimestral, basta a gente dividir, né, o ano em trimestres. No caso, um ano tem 4 trimestres, só dividir por 4. Ele fez aqui um exemplo, né, considerando um capital aqui de R$100, né? Aí ele fez, né, considerando os juros compostos, né? Então, pessoal, para calcular as taxas é basicamente isso, tá certo? Aí eu vou deixar aqui uns exercícios, uma lista de exercícios para que vocês possam, né, praticar essa questão das taxas de juros, relembrar as taxas de juros. Qualquer dúvida, podem me chamar, tá certo? Um abraço.